representantes da Guarda Municipal. O secretário interino, Ronaldo Vitalini, está aqui e também o coordenador da Patrulha Maria da Penha, o Alessandro Jardel, mais conhecido como Jardel. Ô, Ronaldo, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Batista Franco. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio União FM. Que bom tê-lo aqui. O Ronaldo está secretário interino até hoje? Até hoje, amanhã... Até meia-noite? Até meia-noite. O secretário pediu um período de afastamento e volta amanhã, é isso, né? Isso mesmo. Tá bom, melhoras, uma boa recuperação para o secretário de Segurança Pública do município de Toledo. E aí, Jardel, é isso, né? Isso mesmo, Batista. Alessandro, sua mulher quando tá braba, bom dia. Quando fala, Alessandro, bom dia, Batista, bom dia a todos aí que nos ouvem, né? Essa grande audiência, né? Satisfação imensa retornar aqui. Quando fala Alessandro, já me assusta em casa. Fala, pois não, amor, tô chegando. O que você passa? Rogério, melhoras para você. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero entender, eu e os ouvintes da Rádio União, o que esse setor... Claro, ideias temos, né? Eu e o ouvinte, nós temos. Mas o que faz o setor, Jardel? O seu setor faz o quê? Maria da Penha. Batista, o nosso setor... Primeiramente, sim, agradeço pelo convite, né? É importante levar esse assunto para toda a comunidade de Toledo, aproveitar essa grande audiência. O nosso setor, Batista, ele seria chamado como uma segunda intervenção. Aquela primeira intervenção é quando há o flagrante daquela violência que aquela mulher está sofrendo, então ela vai ligar para o 153 da Guarda Municipal, qualquer viatura, né, aquela que esteja mais próxima, de pronto ela vai ser direcionada, né, para fazer aquele atendimento para salvaguardar a vida daquela vítima. O nosso setor, exclusivamente, ele tem uma especificação, né? No sentido de fazer aquela segunda intervenção quando essa mulher já foi atendida naquele primeiro momento, foi sanada aquela violência, foi encaminhada para a delegacia, solicitou a medida protetiva. Quando vem essa medida protetiva, e aí que o nosso setor entra fiscalizando essa medida protetiva. Porque, assim, muito se fala assim, a Lei Maria da Penha é um papel, o que adianta ter um papel na mão? Mas quando o juiz o judiciário pega aquele processo daquela mulher na mão, ele vai ter informação se aquele cidadão de fato está cumprindo o que foi determinado, né? Porque não adianta ela ter um papel e muitas vezes o cidadão descumpre várias vezes e o judiciário não tem essa informação. Então quando ele pega aquele processo na mão lá, ele vai falar assim, não, fulano lá cumpriu ou ele não cumpriu, então eu vou tomar ali as medidas cabíveis com relação a isso, né? Ela tem uma rede de proteção pós-denúncia que está acompanhando ela efetivamente, né? Interessante o trabalho que vocês realizam. Então são duas situações que elas têm a mesma finalidade, que é proteger a mulher, isso. Fato, né? Mas a primeira é aquela, digamos que o Ronaldo esteja com um colega de vocês andando, há uma denúncia, uma informação, olha, tentativa supostamente de uma agressão num bairro tal, rua tal. Aí o Ronaldo e o companheiro vão lá. Perfeito, né? Essa é uma etapa, né? Isso. E a outra é essa de vocês darem o suporte para essas mulheres, é isso? Exatamente. Porque assim, Batista, quando aquela mulher está sofrendo aquela agressão, independe se é uma equipe especializada da Maria da Penha, se é a Polícia Militar, se é a equipe do Ronaldo de rua. Se a Polícia Civil estiver por lá também, por exemplo, não? Exatamente. Ela vai ter aquele atendimento para poder sanar aquela violência que ela está sofrendo naquele momento. Posterior a isso, nós temos uma equipe especializada onde ela vai ter todo um acolhimento, somos preparados, capacitados para isso, né? Onde vai ter uma guarda municipal feminina, vai acolher essa mulher e falar assim, a senhora já sofreu uma violência lá, não quero que a senhora sofra, né, mais uma nova violência com relação à instituição naquele momento. Vamos acolher, vamos explicar para ela como que funciona a medida protetiva, quais os canais onde ela pode solicitar apoio, os benefícios que ela pode ter ofertado pela rede do município, né? Então, baseado nisso, ela vai entender assim, que ela fez a denúncia, mas a rede de proteção funciona. Estou sendo de fato acolhida, né? Não foi apenas uma denúncia e acabou no papel da medida protetiva, né? Há uma eficácia no pós-atendimento, né? Que se a gente levar pelo comércio privado, a pessoa vai lá e comprei, agora deu um problema, não tem onde recorrer. Sim. Não, ela fez a denúncia, mas ela tem todo um amparo, tanto nosso da Patrulha Maria da Penha, quanto o CREAS, CRAS, ali a Secretaria da Mulher, Assistência Social nesse sentido, e até o NUMAP, que fornece o acompanhamento jurídico, né? Ali fornecido pela Unioeste, sem custo nenhum para essa mulher, né? Perfeito.
diria nós da área de jornalismo e também interior, a gente acaba comercializando os horários também, enfim, né? Sim. Parceria com a emissora, ou seria o pós-venda, né? Exatamente. Seria o pós-venda, né? Mas mais dá problema, né? Exatamente. Gostou, né? Não gostou, foi pro ar, não foi pro ar, tá bom, não tá, né? É isso aí. No próximo bloco, meus senhores, meus preclaros, nós vamos falar de pelo menos três abordagens, 11h45, já que vocês são guardas municipais, vocês falam muito em abordagem, né? Números, vocês têm números aí do semestre, né, Graciela, já? É semestre que fala? Você sabe que eu sou ruim nisso, né? Eu misturo o semestre com quadricemestre, eu invento... É semestre, né? Os números que foram apresentados nesta semana. Vamos falar do botão do pânico, né? Que, é claro, eu sei que vocês não podem falar em que lugar ele fica, mas a importância dele. E a pergunta mais simples e fácil, eu sou bonzinho, as pessoas olham pra mim, eu sou língua de trapo no ar, assim, briguento, né? Mas eu não sou tão ruim quanto parece. Uma pergunta bem fácil pra vocês: por que os homens batem nas mulheres? Essa é a mais fácil, é a pergunta mais fácil que vocês podem responder na face da terra, não é? A gente fala daqui a pouco, até já. Santa Missa, com o padre Reginaldo Manzotti, todo domingo, 8 horas da manhã. Rádio União. Você vive cansado, sem ânimo para se divertir, trabalhar ou estudar. Na cama tá borocochô, fraquinho igual choque de pilha, tá prestando nem pra dormir. Meu amigo, conheça o Teseus 30, o suplemento vitamínico 100% amigo do coração. Teseus 30 é diferenciado porque tem o extrato seco de ervas para melhorar a produção de testosterona, dando potência, libido, disposição e combatendo o cansaço físico e mental. Encontre o seu na Real Farma, na Santos Dumont Centro ou pelo 3252-1525. Teseus 30 é o mês todo com potência. Já pensou em se tornar um profissional completo com apenas 2 anos de faculdade? Pois aqui na FAG Toledo, o curso de design gráfico te prepara para o mercado e para o mundo. Venha conhecer a nossa estrutura, nossos laboratórios e os nossos professores especialistas, mestres e doutores. Acesse fag.edu.br/vestibular e inscreva-se. Já imaginou sentir esse frio bom? Paisagens lindas, pura inspiração. Nossa terra é de se apaixonar. Tem encanto em todo lugar. Já imaginou? Acesse pr.gov.br/Viagem Paraná e escolha seu destino. Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Já imaginou? Todos os domingos você acompanha aqui na Rádio União as informações mais importantes sobre o agronegócio paranaense. É conhecimento, é tecnologia. É o Agrofag levando até você as práticas que fazem do produtor rural brasileiro o mais competitivo do mundo. O Agrofag retrata o dia a dia do campo e é apresentado por mim, jornalista Antoniela Orlandi. E por mim, engenheiro agrônomo Celso Aguiar. Então a gente se vê domingo. Às 7 horas da manhã, aqui na Rádio União. Apoio Cevale, a sua produção gerando resultados. Eita, nós, né? A Graciela fica escutando umas conversas aqui. Interessante que ela finge que nada sabe. Depois ela entrega a gente por aí. Conheça essa baixinha. Um prazer enorme trabalhar com a Graciela. Eu tenho dito isso a algumas pessoas. Sou um homem privilegiado em trabalhar com grandes profissionais. E o Marco Antônio, Graciela, o Alcides, o Wagner, são pessoas que proporcionam a mim conhecimento, e eu passo parte da minha vida aqui, né? Nos microfones da União, aqui nos corredores da Rádio União. Se eu não tiver um bom relacionamento com esse povo, o Andrei, pois tenho o maior carinho e respeito pelo Andrei, né? Se nós não tivermos um bom relacionamento entre nós, conduzirmos bem o processo profissional, como é que vai ser a nossa vida? Nós passamos parte da nossa vida, toda ela, convivendo com pessoas e com profissionais. E neste ano, com muito orgulho, completo 41 anos de rádio. Eu até falava essa semana, eu noticiei na Educadora de Rondon a morte do Chacrinha. Então são 38 anos que ele morreu. Eu já estava no rádio,
naquela oportunidade. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar com pessoas competentes, pessoas queridas. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades no cotidiano, em casa, fora de casa, na rua. Eu sou sócio de banco, né? Sem o banco saber. Eu mando celebrar uma missa todo dia 2 de novembro, porque eu estou enterrado nele. Mas estamos aí, estamos firmes e fortes, olhando para as pessoas com muito respeito. Então, muito obrigado à equipe da União e, é claro, aos nossos convidados. No bloco anterior, senhores, Ronaldo e Jardel. Uma dupla sertaneja, Ronaldo e Jardel. Ficaria bom, Graciela? Não ficaria bom? Não? Não, então desculpa, não vai ter. Deixei 3 observações para os senhores. Vamos por partes, diria Jack, né? Vocês têm números do semestre? De atendimentos, de ocorrências, como é que é? Sim, nós temos o nosso sistema ali da guarda, né? Onde acaba fazendo esse resumo aí semestral. Então fizemos um balanço aí desse semestre, né? A Guarda Municipal fez mais de 9 mil atendimentos. Não, mas vem cá. Sério isso, cara? Sério. Não tô chamando de mentiroso, não, pelo amor de Deus, por favor, não. Eu sei brincar e sei falar sério. Mas 9 mil, aí vamos lá, é janeiro, me ajuda aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Maio e junho. Isso. Gente, faça a conta para mim, por gentileza. 6 vezes 3 são 180 dias. 180 dias, vamos pôr, eu vou ser legal. 180 dias divide por 9, Graciela. 180 dividido por 9. Quanto que vai dar? Eu tenho... Não, eu já sei. É isso aí mesmo, em torno de 40, 50 atendimentos por dia. Por dia. E 1.400 atendimentos ao mês. Mas, gente... Mas esse atendimento é de modo geral todas as ocorrências, né? Não é só a Patrulha Maria da Penha. Agora houve um alívio aqui um pouco, mas meu coração... Graças a Deus. Essas são ocorrências, então. Isso aí, atendimento. A gente fala atendimento e atendimento que gera as ocorrências e atendimentos que não. Jesus, eu tava aqui já ficando pálido... Estava aqui com um problema sério, já o coração, a pressão subiu. Tá, mas e vocês têm especificamente da Maria da Penha ou não? Temos. Você quer falar, Jardel? Você fala, Ronaldo, você lembra? Eu vou... Desses 9.100 atendimentos, tá ali relacionado ao sinistro de trânsito, perturbação de sossego, apoio para o SAMU, apoio para a Polícia Militar, um PB de viatura que nós falamos, em algum evento, está cobrindo evento, já gera uma ocorrência. Entendi. Os veículos recuperados, furtado recuperado. Fechar uma rua porque tem uma obra. Isso, fechamento de rua. Tal, um atendimento. Atendimento da Defesa Civil, atendimento da Patrulha Maria da Penha, do Educatrânsito, que também faz um trabalho na escola. Tudo gera um atendimento onde que dá esses números, né? Perfeito. Mesmo assim, convenhamos, né? Então deve passar dos 20 mil tranquilamente até o fim do ano, né? Ano passado, se eu não estou enganado, deu 16 mil. Mas esse ano passa. Esse ano vai passar. Se seguir nesse ritmo aí, né? Eu tenho percebido aí, quanto mais a gente tem anunciado o telefone 153 da Guarda Municipal, a população tem essa confiança conosco e tem ligado cada vez mais. E nós temos atendido cada vez mais e é onde está aumentando esses números aí. Correto. Ô Jardel, e aí, especificamente em relação ao núcleo, ao setor em que você se encontra? Vocês têm números aproximados ou exatos nesses 6 meses? Temos, sim, Batista Franco. Nesse sentido, nesse primeiro semestre, nós fechamos ontem com 1.200, praticamente vamos colocar 1.300 medidas protetivas vigentes no município, né? Aqui a Graciela nos ajudou aqui, 1.287. Isso, exatamente. Por que às vezes eu falo assim que é aproximado? Porque esse número, posso chegar lá agora... Não, digamos, foi até ontem, anteontem, né? Posso chegar lá agora, 4, 5 medidas protetivas, ela pediu para retirar. Então já não existe mais essa medida, o número já caiu. Posso chegar lá e ter 4 pessoas que pediram medida protetiva hoje, né? Aproximadamente. Então é aproximado, né? Um número variável, né? Então vamos... Graciela colocou quantos números hoje, Graciela? 1.287. Isso, 1.287 medidas protetivas. Dentre essas medidas, Batista, cerca de 3 mil relatórios nós enviamos ao judiciário. Por quê? Como assim? Praticamente o dobro. Porque 3 mil relatórios são quase 1.292 medidas protetivas, 1.280. Porque tem medidas que são recorrentes ao descumprimento. Ela relata para nós o descumprimento, amanhã ela relata novamente. Entendi. E a gente encaminha para o judiciário, por isso esse número maior de relatórios, né? Mas peraí, deixa eu te fazer outra opção. Que ideia é essa? É te atrapalhar mesmo. Estamos aqui para isso. A ideia é essa. Vocês checam
algumas informações, porque de repente, vou citar a Graciela, sempre com respeito, amor e educação, que é uma mulher que está aqui no estúdio. Exato. Eu gosto de citar nomes porque é um defeito que tem, é um vício que tem de linguagem. Mas sim, digamos a mulher, então, ela tem a medida protetiva e de repente ela vai lá, olha, o Zé das Couve tentou de novo me bater, foi lá em casa, está por lá. Vocês vão investigar isso ou fica a palavra dela nesse processo? Nesse sentido, Batista, nós não investigamos assim no sentido de ir a campo. Sim. Vamos checar. Ela pode estar mentindo, né? Vamos checar a câmera nesse sentido, porque isso aí é um trabalho que o judiciário pode determinar depois. Perfeito. O que nós fazemos? É uma espécie de um checklist. Certo. Perguntas qual foi o horário? A senhora tem um print, a senhora tem um vídeo, ele mandou direto para a senhora, ou ele mandou para terceiros. E isso são perguntas que a gente fazemos ali no sentido de elencar elementos para quando a gente colocar aquele relatório para o judiciário, o judiciário, quando pegar aquele processo, que já estão abarrotados de processo, tanto é da vara criminal, né? Quando pegar aquele processo ali, ele vai ter elementos suficientes para dar uma decisão em cima daquela medida, correto, né? Fala assim, olha, eu intime-se ele novamente, que ele se esclareça isso. Opa, nesse sentido aqui, vou mandar uma prisão preventiva para ele, porque aqui foi grave. Então pedimos ali uma série de perguntas, de elementos, para ter informações robustas dentro de um relatório, para quando o judiciário for analisar, né, ter informação suficiente para colocar ali a medida cabível necessária naquele sentido, né? Entendi. Então a checagem é nesse sentido. Assim, não, interessante. Né? É porque, né, infelizmente, a gente se depara com tanta mentira nesse mundo, né? Que, de repente, essa denunciante vem com história e aí dá problema. O que já estava ruim pode ser piorado. Estou conversando com o Jardel e com o Ronaldo aqui nos estúdios da Rádio União. A importância do botão do pânico, senhores. Né? O senhor pode ficar à vontade, mas o Jardel, que está mais me parece mais concentrado, é do núcleo, é o coordenador. Ele funciona mesmo, o botão do pânico? Batista, funciona. Isso eu posso dizer com propriedade, com certeza. Tanto é que se não funcionasse, jamais eu ofertaria um sistema desse para uma vítima que já está numa situação de risco, né? Quando essa mulher tem esse botão do pânico, entende-se que ela já está numa situação iminente de risco, né? Critérios. Isso. Quais são os critérios básicos para que a mulher tenha o botão do pânico? Os critérios ficou a caráter do judiciário decidir. Entendi. Qual que é o critério? Vai analisar o boletim de ocorrência que ela fez naquele momento, que pode ser o cara não ter um histórico criminal antecedente, porém aquela gravidade daquele primeiro é gravíssimo, botão do pânico. Não foi tão grave, porém o histórico dele, né, criminal, é bastante extenso, botão do pânico. Então ficou a critério do judiciário nesse sentido. Funciona porque todos os acionamentos que teve, nós recebemos acionamentos. Em alguns casos não logramos êxito na prisão, pelo fato que o cidadão foi lá, apenas ameaçou, ela acionou o botão do pânico e ele rapidamente se evadiu, a equipe chegou próximo. Porém, no caso agora de sábado, né, tivemos acionamento do botão do pânico, onde ela acionou, que o cidadão estava perseguindo ela na rua, ele sabia o horário que ela ia na escola buscar o filho, ele sabia o trajeto que ela fazia, e várias vezes ele estava cometendo aquela situação. Porém, em certo determinado momento, ela não teve a condição de acionar o botão do pânico por medo. Porém, na mesma semana, no final de semana, ela acionou, e a equipe chegou em questão aí de 6 minutos que estava fazendo que o Ronaldo falou, existe lá 9 mil, 10 mil que seja, 8 mil atendimentos. Dentre esses atendimentos existe o policiamento presença. Quando aquele cidadão fala assim, olha, eu estou numa situação aqui, tem um cara meio suspeito aqui, não existe um crime de fato, e o guarda fica ali policiando aquelas imediações para dar uma sensação de segurança, se possível abordar, e nesse policiamento presença que está somado nessas ocorrências, ela acionou o botão do pânico próximo. Então o guarda estava ali atento próximo, questão de 5 minutos ele chegou lá, 6 minutos, pegou o cidadão em flagrante, foi encaminhado para a delegacia, né? Poderia ter simplesmente não acontecido nada? Poderia. Poderia ele ter cometido um feminicídio? A chance é 50%, né? Ou uma tentativa que já é traumática para todos. Quando ele já descumpre a decisão do próprio judiciário de se aproximar dela e ele pega ela pelo braço e puxa, tentando forçar uma conversa ali, ela aciona o botão do pânico, entende-se que a gravidade seja grande. O guarda interveio com o acionamento do botão do pânico e salvou essa vida. E aquilo que eu digo assim, quanto vale o investimento na segurança pública quando uma vida é salva? Quanto vale o investimento na saúde quando uma vida na UTI é salva, né? Não tem preço que pague uma vida, né? Ô Jardel, você está indo muito bem, o Ronaldo também, mas eu quero lhe provocar ainda num tema anterior. Olha, eu ficaria com esses meninos até 1h da tarde, porque tem muita pergunta. Não conseguirei fazê-las todas em 2 blocos. Vamos até passar um pouquinho do meio-dia. Você falou algo que o Tico e o Teco falaram, viu? Você não vai perguntar, gordo? Vou.
Por que a mulher faz a medida protetiva e depois tira? Batista, esse é o sentido, assim, o que eu falei, assim, que ela deve ser acolhida naquele primeiro momento, né? Para ela já sofreu uma violência, fez a denúncia, que muitas vezes é difícil fazer a denúncia. Nossa. Vou fazer uma explicação aqui para que haja um entendimento. Ela é difícil sair daquele ciclo, ela faz uma denúncia e muitas vezes ela não é acolhida adequadamente pela rede de proteção. Quando ela é acolhida, a gente faz toda uma tratativa, né? Parte do princípio de que existe um risco, né? E dali a pouco, 1 mês, 2 meses, 2 semanas, enfim, 1 ano, ela fala assim, olha, Jardel, a equipe do Jardel, eu quero retirar a medida protetiva. São vários fatores. Filhos pequenos, que dependem do pai, que clamam pelo pai. Às vezes essa mãe, ela sofreu, mas ele às vezes é até um bom pai, e os filhos estão doentes. Questão financeira. O cidadão, muitas vezes, a mulher, ela é acolhedora por ela ser mãe, gerar vidas, né, no seu ventre. Ela é mais acolhedora do que o homem, né? Então muitas vezes ele fala assim, olha aqui o Jardel, Dona Maria, eu vou mudar, quero uma segunda chance, e ela dá a segunda chance. Então quando ela fala assim, Jardel, a equipe do Jardel, eu quero retirar a medida protetiva, nós vamos fazer um checklist novamente, fala assim, ele te oferece um risco, por que a senhora quer tirar, para que o judiciário também tenha elementos de revogar essa medida. E nós não estamos... Quem revoga, lembrar sempre, não é a guarda. Não é a guarda. É o judiciário, né? Fazemos apenas um encaminhamento do pedido, né? Ou ela pode procurar diretamente fora e falar, não quero mais medida. Então nós colhemos informações para que o judiciário fale, olha, como é que eu vou tirar essa medida? Será que ela está bem na situação? E informamos para ela também assim, olha, é o seguinte, se não der certo, a senhora pode procurar a rede de proteção, pode nos entrar em contato, vamos solicitar 1, 2, 3 medidas, quantas vezes for necessário nesse sentido, né? A ideia não é atrapalhar aquele cidadão enquanto pai, a ideia não é atrapalhar ela enquanto dá uma segunda chance, é para ela saber que quando ela precisar de fato, a rede de proteção do município, a guarda municipal através do setor patrulhamento da Penha, está ali 100% a favor dela para acolhê-la, né, quantas vezes for necessário, Batista. Entendi. Olha, eu fico pensando nisso tudo. Números importantes, números preocupantes, mas vamos lá. Importante ter coragem de denunciar o suposto agressor. Eu tenho mais uma pergunta e os números finais aqui que a Graciela printou e mandou para mim. Não é isso, Graciela? Né? Eu vou deixar por último. Senhores, pergunta simples, objetiva. Vocês fiquem à vontade para responder. Por que o homem, o chamado macho, alfa, né, bate em uma mulher? Pela experiência dos senhores. Eu estava conversando agora com o Jardel aí, que ele tem mais essa experiência ali naquele setor. E realmente, assim, tem vários fatores, né? Um fator às vezes o alcoolismo, né? Nosso cidadão ali não se controla no uso de álcool ou droga, aonde ele acaba levando, não que isso justifica, né? Mas é um dos casos que a gente percebe que o homem vem agredir sua esposa ou uma mulher em decorrência desse uso de droga. Às vezes tem um problema financeiro, às vezes o casal lá está com problema financeiro e acaba se emocionando, se exaltando por causa desse problema financeiro e acaba também vindo a esse tipo de agressão. Também não justifica. O homem sabe que ele é superior à mulher em força, não deveria medir força com a mulher, né? Mas a gente se percebe nisso, que é decorrência de uso de algum tipo de droga. Que o álcool é uma droga lícita, infelizmente, no Brasil, né? Isso, é uma droga lícita. E de repente já está com um problema financeiro junto, chega nesse tipo de caso. Mas eu vendo por fora, assim, é um ato de covardia, né? Pois se agredir uma mulher muito mais frágil que você, não justifica qualquer outro tipo de situação. Porque Jardel faz um estrago, né? Dentro do que o Ronaldo narrou, e até um irmão, tenho uma irmã e um irmão, meu irmão não bebe, ele fala assim, é o suco da confusão, bebida alcoólica. A bebida alcoólica é o suco da confusão. E assim, né, Jardel e Ronaldo, mas eu vou deixar o Jardel também se posicionar, nada justifica uma agressão contra ninguém, mas imagine uma mulher, causa danos físicos e morais, né, psicológicos. É algo que é difícil a gente, pelo menos me considero normal, né? Aceitar isso, inclusive, né? Batista, eu posso voltar um pouquinho atrás, se o senhor me permite? Tem minutos ainda. Qual que é a câmera que me grava aqui? Não, pode falar aqui que essa aqui, ó.
Ouça o Jardel aí. Vou trazer aqui um fator assim que ele não é da minha cabeça, não é eu sonhei, isso aqui é estatisticamente, é estudos de muitos anos que eu estou à frente desse setor. O mês de janeiro é um dos meses que mais recebemos medida protetiva. Por quê? São reflexos do mês de dezembro, festividades, que leva o que o Ronaldo falou. Festas, bebidas alcoólicas, crise financeira, onde o cidadão ele recebe o 10º antecipado, recebe férias em dezembro e ele entra em janeiro devendo. Então, assim, a bebida alcoólica, drogas e a crise financeira é onde leva, sem falar da questão cultural, que é uma questão mais ampla, né? Mais debatida. Mais profunda. Isso, exatamente, né? É onde leva a questão das brigas da violência doméstica. Baseado nisso, a violência contra a mulher, ela é mais ampla no sentido de que nem o senhor colocou, a questão dos filhos. É trágico quando a gente vai numa casa de uma mulher fazer uma visita, fiscalizar a medida protetiva, e a gente tem que ouvir um filho de 8, 9 anos dizer que ele tem que dormir mais cedo, porque quando o pai chega às 6 da tarde, às 7 horas da noite, ele chega alcoolizado e ele vai brigar com a mãe. Então, para ele não ouvir toda aquela discussão, toda aquela briga, ele já vai estar dormindo. Então, isso para nós que somos capacitados, em teses, recebemos salário para isso, mas mesmo assim somos aqui eu, pai de família, esposo, assim como o Ronaldo, assim como o senhor, né? Isso para nós ainda pesa. Imagine para essa mãe ter que lidar com esse cidadão sendo agredido e muitas vezes se fazendo de forte para poder não provocar um trauma nessa criança, né? Então a questão da violência doméstica contra a mulher, nas suas várias formas, psicológica, principalmente, que ela é uma violência mais silenciosa e difícil, né, de ser detectada e muitas vezes difícil de ser propriamente conhecida pela própria mulher que sofre isso. Que para ela é normal. Para ela entende que porque isso é uma questão assim, é o ciclo da violência. Ele vai aos poucos. Isso. Daqui a pouco, se a mulher está sendo agredida fisicamente, para ela é normal, né? Ele vai mudar, né? Foi só hoje, né? Isso. Então, isso é um sofrimento que muitas vezes não é só com a mulher. Isso atinge toda a sociedade, né? Olha, eu me emocionei de coração. Eu sou muito franco. Eu não sou hipócrita. Talvez por isso que minha vida é essa, né? Me emocionei na sua narração, na sua narrativa, porque assim, muitas vezes o pai é o herói do filho. E aí, tô falando filho homem ou filho mulher? Do filho. Né? Ele é o herói, meu herói, papai. A mamãe fala, vai dormir, meu filho. O Gosto falou, mais cedo, vai lá, daqui a pouco seu pai chega, tal, ele está cansado, tal. Ela faz essa proteção da família, que muitas vezes a mãe tem esse poder, você disse no começo da entrevista. E esse pai é um herói para esse filho. Mas infelizmente é um vilão, né? E como lidar com isso? É muito profunda essa nossa conversa. É profunda a nossa conversa, né? Você sabe o que eu vejo, Batista? Eu vejo os teus olhos aí, né? Impressionante. Aqui não sei se vai aparecer lá, mas... Não vai, mas eu me emocionei mesmo porque... A gente vê os teus olhos ali emocionados, né? Demonstrando toda a emoção, porque aqui nós não somos só falando de números. Aqui nós estamos falando de pessoas, né? Nós somos pessoas, né? Então, assim, quando eu vejo esse filho que ele vai dormir mais cedo, né? Ele deixa a tua vida, a tua rotina, deixa de assistir um filme, deixa de assistir um futebol para dormir mais cedo, para não ouvir aquela briga. Aí nós pensamos assim, eu quero falar para aquele pai que é um agressor, para aquele marido que é um agressor, para aquele avô, para aquele irmão que muitas vezes é um agressor, que tipo de filhos que nós estamos criando, que tipo de criança que nós estamos formando adultos. Será que esse adulto, essa criança que sofre e vê isso, ele vai crescer um cidadão que ele quer ser diferente daquilo ali? Ou ele vai crescer achando que aquilo ali é uma cultura normal da vida dele, né? Vai reproduzir, né? Exatamente, então nós temos que pensar nisso. Não é só uma violência contra aquela mulher. Que tipo de criança, que tipo de adulto nós estamos formando, né, na nossa sociedade, para o nosso futuro aqui na nossa cidade, né? Que é uma cidade tão maravilhosa, né, Batista? Passa a se repetir, né? Inclusive tem histórias diversas, não só no âmbito da violência contra a mulher, Exato. Enfim, se reproduz na sociedade ciclos, né? Sim. A mãe fez isso, a filha faz isso. E o neto, a neta, no caso, né, a filha vai fazer tal coisa. É mais ou menos isso. Nós temos que pensar muito, nós temos que ter muita responsabilidade, nós que estamos aí na farda, sem a farda, no microfone, sem o microfone, nós temos um peso muito grande na construção de um mundo melhor, não é só o Brasil, né? Senhores, obrigado, foi bom. Olha, eu ficaria mais tempo com vocês aqui, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Então amanhã o Ronaldo assume o bastão, né? Mas sexta-feira, velho, ele podia prorrogar lá o papelinho, né? Deixar... Mas é assim que funciona. Obrigado, Ronaldo, pela presença, viu?
Obrigado, Batista, mais uma vez tá presente aqui na rádio. Amanhã o Rogério retorna, mas eu estou respondendo também como diretor de segurança, né? Desde 2025, janeiro de 2025, então eu tô nesses 15 dias que eu já estava de fora, eu estava respondendo tanto pela direção como pela secretaria também. Nós não paramos, não. Que bom, obrigado, tá bom? Obrigado. Jardel, obrigado pelo trabalho que você e todos os colegas de farda, independente da função, tenham o discernimento de acolher as pessoas, que nós precisamos fazer alguma coisa para que isso mude. E uma sementinha lançada em terra fértil vai dar bons frutos e colheremos isso, se não daqui um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, daqui a uns anos. Obrigado pela presença, viu? Batista, diante das suas palavras sábias finais, né? Agradeço pelo convite aqui. Colocamos a Guarda Municipal, setor da Patrulha Mulher da Penha, telefone 153, tanto para denúncia quanto para orientação à disposição da população, tá? Não bata, não pratique a violência, mas você que é vítima, denuncie. 153, tenha coragem. Os meninos e as meninas da Guarda Municipal estão à disposição dos senhores. Antes de só dar tchau fora do ar para os senhores, medidas protetivas vigentes, 1.287, entre elas temos 286 com botão do pânico, 356 medidas novas, realizamos 319 visitas domiciliares, enviamos 2.292 relatórios, chegou a 3.000 aproximadamente, atendemos cerca de 73 ocorrências relacionadas à violência contra a mulher, foi encaminhado para a delegacia por descumprimento de medida protetiva, só nesse primeiro semestre, aproximadamente 30 homens, 30 pessoas, segundo os dados da Guarda Municipal.